Alô, você, concurseiro de todo o Brasil, é um prazer mais uma vez estar em sua companhia. Seja bem-vindo a este site de sucesso, este site que tem preparado por todo o território brasileiro campeões e campeãs, que é o LAC Concurso. Sou o professor Jefferson Fiel, professor de raciocínio lógico, e na aula de hoje nós vamos dar continuidade ao nosso curso de raciocínio lógico. Então, uma observação aqui, para você que ainda não assistiu o módulo 1 do nosso curso, a nossa primeira aula, que é a introdução, a base do curso de raciocínio lógico, a recomendação é, dê uma pausa no vídeo, assista a primeira aula, o primeiro módulo, e aí na sequência você acompanha essa segunda aulinha, ok? Então vem comigo aí, galera, vamos dar início à nossa aula, hoje falando sobre a tabela verdade, tá? Além da tabela verdade, nós vamos falar sobre os conectivos, ok? Vamos dar a definição da tabela verdade, vamos falar sobre os conectivos, mais precisamente dos conectivos e, ou. E finalizaremos com uma bateria de exercícios aí, para fixar aí os conceitos que nós vamos dar durante essa aula, ok? Então vamos lá, galera, inicialmente falando então de tabela verdade. O que é a tabela verdade? Isso aqui é muito comentado no meio da lógica. Quando você conversa com qualquer pessoa falando sobre raciocínio lógico, a primeira coisa que as pessoas falam, você sabe a tabela verdade? Aquilo lá é um esquema legal que a gente tem que saber, senão a gente não consegue resolver os exercícios. E de fato é verdade. Nós vamos entender o porquê disso e o que é essa tabela verdade. Para que serve a tabela verdade? Ela serve para quê? Para determinar o valor lógico, tá, de uma proposição composta, considerando os valores lógicos das proposições simples conhecidas. Veja bem, quando eu tenho uma proposição simples, é fácil nós sabermos o valor lógico, desde que a gente tenha os conhecimentos necessários naquela área que a proposição simples está fazendo referência, é fácil dizer se é verdadeiro ou falso. Quando nós falamos valor lógico, é atribuir a uma proposição simples o valor verdadeiro ou falso. Essa proposição é verdadeira, essa é falsa, ok? Então, quando eu tenho uma proposição composta, o que é uma proposição composta? Nós vimos isso no módulo 1. É uma proposição que usa duas proposições simples ligadas por um conectivo, que é o que nós iremos começar a estudar nessa aula, os conectivos. Então, essa proposição composta, dependendo do valor lógico que as proposições simples terão, tá? Ela pode ser verdadeira ou ela pode ser falsa. Então, vai existir uma certa relação entre elas, que dependendo do conectivo utilizado, nós iremos atribuir o valor verdadeiro ou falso, ok? Então, é isso que a tabela verdade nos diz. Vamos ver um exemplo só para a gente entender essa questão de atribuir valor lógico. Veja bem, nós temos aqui a seguinte situação. A Lua é um satélite da Terra, então Recife é a capital do Rio Grande do Norte. Nós temos aqui uma proposição composta, né? Ligada pelo conectivo C, então, porque se a Lua é um satélite da Terra, então Recife é a capital do Rio Grande do Norte. É uma proposição composta ligada pelo conectivo C, então. Vamos separar essa proposição composta em duas proposições simples. A primeira eu vou chamar de P, nós vimos também na aula 1, que nós podemos representar a proposição por letras, né? Geralmente as letras P, Q, R, S, T. Então está aqui, a letra P. E a primeira parte da minha proposição é a Lua é um satélite da Terra. Então eu chamei de proposição P, é uma proposição simples, dessa forma como ela está sendo apresentada. E a segunda proposição, que eu chamei de Q, é a segunda parte da proposição composta aqui. Recife é a capital do Rio Grande do Norte. Então, eu fiz esse desmembramento para que nós possamos analisar o valor lógico de cada uma das proposições simples presentes na composta e, a partir daí, tirar as conclusões. Então, veja bem.
Vamos representar aqui num quadro, tá? P faz referência à primeira parte, que a Lua é um satélite da Terra. Q, Recife é a capital do Rio Grande do Norte. E aqui a conclusão que nós iremos tirar, que é a relação com relação à proposição composta. Bom, vamos julgar o valor lógico da primeira proposição. A Lua é um satélite da Terra. Bom, isso aqui é um conhecimento que nós temos que ter de geografia para poder fazer essa afirmação. A gente sabe que a Lua é um satélite da Terra, um satélite natural da Terra, é considerado um satélite natural da Terra. Aliás, satélites são corpos celestes presentes no espaço aí que giram em torno de algum outro corpo. Então, esses aí são satélites relacionados. Como a Lua está associada à Terra, né? Então a Lua é considerada aí um satélite natural da Terra, assim a geografia define. Então sabemos que isso é verdadeiro. Vamos entrar mais nesse mérito, que não é o nosso caso. Bom, então a proposição P, ela é uma proposição verdadeira. A proposição Q, Recife é a capital do Rio Grande do Norte. Recife é a capital do Rio Grande do Norte? Não. Também mais um caso aqui que a geografia explica muito bem. A gente sabe que a capital do Rio Grande do Norte não é Recife, Recife é a capital de Pernambuco. Então, essa proposição aqui, ela é falsa, a proposição Q. Então, nós já diagnosticamos que a primeira proposição é verdadeira e a segunda proposição é falsa. Aí que entra a tabela verdade, prezado concurseiro. Diante dessas qualificações, dessas valorações que nós atribuímos, a tabela verdade nos remete a uma conclusão, dependendo do conectivo que liga uma proposição à outra. No nosso caso aqui é o conectivo sem então. Nós iremos falar isso numa outra oportunidade. Mas este conectivo, lá na tabela verdade, referente a ele, diz que se a primeira proposição for verdadeira e a segunda for falsa, toda a proposição composta é falsa. Então a conclusão que nós temos é: se a Lua é um satélite da Terra, então Recife é a capital do Rio Grande do Norte, é uma proposição composta cujo valor lógico é falso, tá? E mais na frente a gente vai entender isso. Por enquanto, nós queremos só mostrar a importância da tabela verdade na tomada de decisões no tocante à valoração de uma proposição composta. Ok? Vamos para mais um exemplo para a gente compreender legal isso. Então, nós temos aqui duas proposições, uma que eu chamei de P, Vasco da Gama descobriu o Brasil. E uma outra que Dante escreveu os Lusíadas, ok? Objetivo, determinar o valor lógico da proposição P ou Q, ok? P ou Q. Então, veja bem, eu vou ter que analisar o valor lógico das proposições simples e, no segundo momento, eu vou ter que juntá-los, porque aqui é a representação simbólica de uma proposição composta que une a proposição P à proposição Q, e nós vamos depois fundamentar melhor. Olá, meus amigos! Gostou da aula do professor? Quer continuar assistindo essa videoaula? Aliás, se você quer fazer o nosso curso completaço para Metrobus 2016, então convido você a conhecer nosso trabalho, conhecer o nosso site laconcurso.com.br, que lá nós temos um curso super competitivo e atualizado para você. Um curso que não é somente videoaulas, tem um projeto pedagógico super diferenciado do Personal Coach. Você vai estudar em regime de meta, tá certo, meus amigos? Esse curso nosso, super competitivo, custa apenas R$150 e você pode dividir ainda 10 vezes sem juros no seu cartão de crédito, tá certo, meus amigos? Então espero você aí no Lá Concurso. Ah, já ia esquecendo. Você quer o material de apoio dessa videoaula? Então vai lá, acesse nosso site laconcurso.com.br e você clica lá em materiais e você tem condições, documentos, aliás, perdão, e clica lá em documentos e você pode baixar gratuitamente esse material de apoio. Forte abraço e espero você aqui no LAC. Tchau, tchau.